Em uma noite de tempestade, uma mulher salvou uma idosa. No dia seguinte, uma reviravolta incrível transformou o destino de uma cidade inteira. Maria, uma jovem professora de 28 anos, dirigia em meio ao vendaval, com o coração apertado e a mente cheia de preocupação. A chuva caía como se os céus quisessem desaguar toda a sua fúria, e o vento uivava, parecendo gritar por socorro. Ela estava a caminho da lanchonete de sua mãe, um refúgio que, assim como uma bolacha recheada, trazia doces memórias de infância. Era ali que ela sempre encontrava conforto, onde as risadas da comunidade se misturavam ao aroma irresistível de bolo de cenoura. Mas, ao passar pelo parque, Maria avistou uma figura pequena e frágil, lutando contra a tempestade. Era Dona Eulália, uma senhora idosa, conhecida na cidade por suas histórias encantadoras que falavam do passado vibrante daquele lugar. Sem pensar duas vezes, Maria parou o carro e correu, a chuva encharcando sua roupa enquanto ela abrigava Dona Eulália sob seu guarda-chuva, como uma guardiã da tradição e da sabedoria. "Obrigada, minha querida. Nessa tempestade, você foi a luz que eu precisava", disse a idosa, seus olhos brilhando sob a lâmpada fraca da lanchonete que já estava à vista. Enquanto se aconchegavam ali, Eulália começou a compartilhar histórias sobre a cidade e a importância da lanchonete de Dona Ana, mãe de Maria, uma verdadeira ponte de união entre vizinhos e amigos, onde as diferenças se dissolviam em conversas calorosas e risadas. No dia seguinte, o clima de festa se desfaz ao descobrir que a lanchonete estava à beira do fechamento. Uma enorme rede de fast food anunciava sua chegada, prometendo preços baixos e sabores velozes, ameaçando não só o negócio familiar de Maria, mas a cultura e os laços que a lanchonete representavam. O desespero a invadiu, mas ao mesmo tempo uma chama de determinação acendeu dentro dela. "Não posso deixar minha herança se perder assim", pensou, lembrando da força que viu em Dona Eulália. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria começou a mobilizar a comunidade. Ela falava com os vizinhos, ouvia suas histórias e ansiedades, enquanto tentava reacender a chama do amor por aquilo que era local. Porém, a resistência veio de onde menos esperava. Alguns amigos de infância, agora seduzidos pela facilidade e conforto prometidos pela rede de lanchonetes, a criticavam, afirmando que ela era a única que se opunha ao progresso. Enquanto a luta se intensificava, Maria organizou um evento para celebrar as tradições. Um grito de resistência. Mas no meio dos preparativos, uma revelação abalaria suas fundações. Dona Eulália tinha segredos que entrelaçavam seu passado com o da lanchonete, e esses segredos poderiam mudar tudo. O que mais a idosa saberia? Como o legado de sua família poderia ser salvo? Maria tinha que descobrir, antes que tudo o que amava caísse no esquecimento. A tempestade que agora dominava seu coração se tornaria um tumulto de esperança. O que viria depois? Maria se sentou à mesa da lanchonete, a luz amarelada iluminando seu rosto preocupado. O aroma familiar do café fresco e do bolo de cenoura invadia suas narinas, mas em vez de confortá-la, parecia uma lembrança dolorosa do que estava em jogo. Enquanto ponderava sobre suas opções, um pensamento a atingiu como um raio. O que Dona Eulália sabia? E por que ela nunca havia mencionado nada antes? Com um impulso, Maria levantou-se e decidiu que precisava voltar à casa da idosa. A tempestade já havia passado, mas as marcas da noite anterior permaneciam vivas em sua memória. O céu estava limpo, mas pesado de promessas não cumpridas. O caminho até a casa de Eulália era curto, mas sua ansiedade tornava cada passo monumental. Dona Eulália a recebeu com um sorriso caloroso, e logo o ambiente confortável e acolhedor, repleto de livros e fotos emolduradas, a fez sentir-se em casa. "Eu sabia que você voltaria, minha flor", disse a idosa, enquanto servia uma xícara de chá fumegante. "A tempestade trouxe algo mais do que água e vento, não trouxe?" Maria sorviu o chá e, em meio ao sabor reconfortante, tomou coragem.
Dona Eulália, sobre a lanchonete, você mencionou algo ontem, que meu avô tinha um papel importante. O que mais você sabe? Como isso pode nos ajudar? O olhar da idosa se tornou sério, como se uma onda de memória se abatesse sobre ela. A lanchonete foi construída sobre um sonho, Maria. O seu avô desejava criar um espaço onde os vizinhos pudessem se reunir e apoiar uns aos outros, especialmente em tempos difíceis. Havia uma comunidade forte naquela época e a lanchonete era o coração dela. Mas havia algo mais, um segredo que o seu avô deixou guardado. Maria prendeu a respiração. Um segredo? Do que você está falando? Ele fez um pacto, de certa forma. Eulália começou, suas mãos trêmulas segurando a xícara. Acredito que ainda exista um contrato, um documento que detalha não só a propriedade, mas também os laços que unem todos nós. Um que prova a importância da lanchonete e como ela nunca deveria ser vendida para uma rede que não se preocupa com o que acontece aqui. Mas onde está esse documento? Perguntou Maria, um turbilhão de emoção tomando conta de seu ser. Eu não sei ao certo, disse Eulália, com uma sombra de tristeza no olhar. Poderia estar com sua mãe antes de ela falecer, ou talvez ainda esteja escondido em algum lugar da lanchonete. Se você encontrar, pode ser a chave para salvar tudo isso. Maria sentiu o coração acelerar. Era uma luz na escuridão. A lanchonete poderia ser salva, mas aquela busca seria uma corrida contra o tempo. Ela precisava agir rápido, e a pressão aumentava a cada dia que se passava. Com um novo plano em mente, Maria despediu-se de Dona Eulália, o peso dos segredos ocultos agora em seus ombros. O que mais ela encontraria na lanchonete? E se não houvesse verdade? As incertezas dançavam em sua mente, mas uma coisa era clara: ela não podia desistir. A partir daí, a luta pela lanchonete se tornaria pessoal. Naquela mesma noite, Maria passou horas revirando documentos em busca de pistas sobre o passado. Cada papel que ela examinava era como um eco de suas memórias, revelando não apenas a história da lanchonete, mas também a sua própria. E, de repente, enquanto ela fitava uma antiga fotografia de sua mãe e avô sorrindo na porta da lanchonete, algo chamou sua atenção. Na parte de trás da foto, rabiscadas em uma letra que ela reconheceu como sendo escrita por sua mãe, estavam as palavras "Sempre proteger nossa história". O que mais aquele pequeno detalhe poderia significar? O coração de Maria disparou e ela percebeu que a resposta poderia estar mais próxima do que imaginava. A busca estava apenas começando, e os segredos que aguardavam por ela eram mais profundos do que ela jamais poderia imaginar. O que mais Maria poderia descobrir sobre sua família e sua comunidade? Maria acordou cedo, o sol já iluminando o quarto e despertando-a de uma noite inquieta. Os pensamentos sobre a lanchonete e o segredo que a cercava a mantiveram acordada. O cheiro do café fresco invadia o ar, mas Maria não sentia vontade de comer. Sua mente estava a 1000 por hora, cheia de esperança e dúvidas. Enquanto se arrumava, pegou novamente a foto. As palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça. Sempre proteger nossa história. O que ela queria dizer com aquilo? Uma história poderia ser protegida? E como Maria poderia fazer isso? A lanchonete, tudo o que ela representa, a comunidade, sua família. Cada detalhe importava, e ela precisava descobrir o que estava escondido. Ela decidiu que não podia esperar mais. O dia ainda estava jovem. Qualquer segundo perdido seria um passo a mais para a possibilidade de perder a lanchonete. Maria colocou a foto em uma bolsa e saiu, determinada. A lanchonete parecia mais silenciosa naquela manhã, como se estivesse esperando a própria Maria. O tilintar de utensílios e o sussurrar do vento traziam uma melodia suave. Mas algo a incomodava. Como e onde procurar um documento que talvez não existisse? Maria se lembrou de um lugar que evitava e abaixou a voz ao mencionar: o antigo depósito. O local era uma bagunça, cheia de caixas e tralhas, mas poderia guardar o que procurava. Enquanto se dirigia ao fundo da lanchonete, suas mãos tremiam um pouco, misturando ansiedade e expectativa. O depósito era pequeno e empoeirado, as paredes cobertas de teias de aranha. Ela começou a abrir caixas uma a uma, os olhos atentos a cada papel amarelado e cada objeto esquecido.
A cada descoberta, sua esperança crescia e sua dúvida diminuía um pouquinho. Depois de um tempo, Maria se deparou com uma caixa um pouco maior, em um canto. Ela estava coberta de poeira e parecia ter sido esquecida há anos. Ao abri-la, um cheiro de papel velho a invadiu. Dentro, encontrou fotografias, cartas e uma pasta que a fez parar. Seu coração disparou ao ver que a pasta era antiga e estava presa por um elástico desgastado. Com um cuidado quase reverencial, ela a abriu. E então seus olhos brilharam. Ali estavam documentos que pareciam contar a história da lanchonete e de sua família. Um dos papéis tinha um selo de um escritório de registro e Maria percebeu que aquilo era importante. Ali poderia estar a resposta para o que aconteceu com a lanchonete. Mas quando ela começou a examinar melhor, algo a fez parar. Entre os papéis estava um documento que parecia mais recente que os outros. E o que era? Uma proposta, um contrato para a venda da lanchonete. Uma onda de desespero a envolveu. Como sua família poderia ter deixado isso acontecer? As respostas que ela buscava estavam perto, mas a realidade era mais dolorosa do que ela imaginava. Enrolando firmemente a pasta nas mãos, Maria sentiu o peso da responsabilidade clamando por sua atenção. Estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Mas o que isso significava para a lanchonete e para sua família? E se a venda já estivesse firmada? Com esses pensamentos tumultuados na cabeça e o coração acelerado, Maria sabia que não poderia perder tempo. Precisava falar com Dona Eulália novamente. Ou melhor, precisava reunir a comunidade e enfrentar quem estava por trás do contrato. A luta estava apenas começando, e a pergunta que queimava em sua mente era: quem realmente estava disposto a protegê-los? A resposta poderia levá-la a um confronto que mudaria tudo. Maria saiu do depósito com a pasta firmemente agarrada, a mente borbulhando em pensamentos. O céu começava a escurecer, como se sentisse a urgência de sua missão. Precisava de respostas e não podia mais adiar a conversa que sua intuição a impelia a ter com Dona Eulália. Cada passo que dava parecia mais pesado, mas sua determinação crescia a cada instante. Assim que chegou ao pequeno apartamento da vizinha, Maria hesitou na porta. O coração batia rápido e a ideia de confrontar uma figura tão icônica em sua vida a deixava nervosa. Mas ela já não podia voltar atrás. A lanchonete, suas memórias e a história de sua família estavam em jogo. Ao bater na porta, o som ecoou, como um lembrete da gravidade da situação. Quando Dona Eulália abriu, o olhar da velha mulher estava carregado de cansaço. Mas assim que viu Maria, um sorriso surgiu. "Oi, minha querida, o que a traz aqui tão cedo?" A voz suave da idosa parecia um bálsamo contra a tempestade de emoções que Maria experimentava. "Sentia. Eu preciso falar com a senhora. É sobre a lanchonete", respondeu Maria, engolindo em seco. Olhando nos olhos de Dona Eulália, viu a preocupação crescer no rosto dela. Entre, vamos conversar", disse a mulher, puxando Maria para dentro. A casa estava cheia de fotos antigas na parede e cheirava a ervas e bolos recém-assados. Maria sentiu um sorriso brotar involuntariamente nesse refúgio acolhedor. Mas a urgência a trouxe de volta à realidade. "Dona Eulália, eu encontrei algo no depósito", começou Maria, abrindo a pasta com as mãos trêmulas. Ao mostrar o contrato, a expressão da idosa se transformou. E embora as linhas fossem familiares, a gravidade do que estava nas folhas a fez engolir em seco. "O que isso significa?", perguntou Eulália, a voz falhando. Sua confiança no passado da lanchonete começava a se desvanecer. "Parece que a nossa lanchonete pode ter sido colocada à venda, e eu preciso saber quem está por trás disso", Maria disse, a voz embargada. "A senhora sabe de algo? Alguma coisa que tenha mudado?" Dona Eulália se encostou na parede, a mão cobrindo a boca, perdida em pensamentos. Maria podia ver que ela estava lutando com as memórias, viagens ao longo de décadas que corriam na sua mente. Então, inclinando-se para frente, Eulália finalmente murmurou. "Houve rumores de um investidor interessado. Mas ninguém acreditava que o dono da lanchonete deixaria isso acontecer. Sempre pensei que estávamos seguros." Uma onda de raiva e tristeza misturou-se em Maria. Como sua família poderia ter deixado isso acontecer sem avisá-la?
Precisamos reunir a comunidade. Se existem pessoas por trás disso, precisamos saber quem e por quê. Não podemos deixar que essa lanchonete, que é o coração do nosso bairro, desapareça, Maria exclamou, percebendo que sua voz se tornara firme e determinada. Você está certa, querida. Nunca fui boa em me opor a essas pessoas. Elas parecem grandes demais para enfrentarmos, Eulália respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Nesse momento, algo mudou no ar. Maria viu uma centelha de coragem acender no olhar da idosa. A luta pela lanchonete havia iniciado, e ela não estava sozinha. Juntas podemos conseguir. Eu vou falar com os outros. Precisamos que todos saibam o que está em jogo. Quem está disposto a ser o nosso apoio? Disse Maria. Dona Eulália assentiu, a determinação começava a tomar conta. Elas estavam prestes a se unir e a enfrentar um poder maior do que qualquer uma delas imaginara. Enquanto as palavras eram proferidas e os planos começavam a tomar forma, um som distante de trovão rugiu ao fundo, como se o universo estivesse conspirando a favor delas. A tempestade externa era apenas um reflexo da que estava prestes a se formar na comunidade. Mas agora havia esperança. Agora havia uma luta. As duas mulheres se encararam, a tensão no ar era palpável. Assim que Maria se virou para sair, um gatilho disparou em sua mente. E se houvesse alguém dentro da comunidade, uma traidora disposta a lucrar com a venda da lanchonete? Maria não podia imaginar o que estava por vir, mas uma certeza ressoava em seu coração. A luta pelo que amava estava só começando, e ela estava disposta a ir até o fim. Maria saiu do apartamento de Dona Eulália sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A conversa deixou mais inquieta do que quando chegou. O céu escuro parecia refletir a batalha que se formava em seu coração, mas um lampejo de determinação queimava dentro dela. O que estava em jogo não era só a lanchonete, era o legado de sua família e o futuro da comunidade. Ao andar pelas ruas encharcadas, Maria fez uma lista mental das pessoas que poderiam ajudar. O mercadinho da Dona Fátima, o bar do seu Jorge e, é claro, a turma da praça, sempre disposta a se unir por um bom motivo. Mas o que a preocupava era o fio que a conectava à traição. A ideia de haver alguém entre eles disposto a vender a história que construíram juntos era avassaladora. Chegando em casa, Maria viu que a tempestade havia começado a se acalmar. As gotas de chuva no telhado soavam como um lamento distante. Sentou-se à mesa da sala, dando uma olhada na mesa de jantar, onde costumava comer com os avós. A imagem de sua avó com um avental floral e seu avô sempre sorridente a assombrava. Como eles reagiriam se soubessem que o lugar que tanto amavam poderia desaparecer? Uma onda de dor a atingiu, mas, ao mesmo tempo, a memória de seus sorrisos a incentivou a lutar. Com novos planos na cabeça, Maria pegou o telefone e começou a fazer ligações. Dona Fátima, precisamos reunir todo mundo. A lanchonete pode ser vendida. Temos que agir rápido. As horas passaram rapidamente e a energia na comunidade começou a mudar. Guardaram lembranças e sentimentos e aos poucos foram tomando a consciência de que o que estava em jogo era mais do que uma simples loja. Era o centro de suas histórias, de suas vidas. Maria sentiu cada palavra delas ecoar dentro do seu peito. Não podemos deixar que isso aconteça, dizia seu Jorge, batendo a mesa com determinação. Os rostos ao redor estavam tensos, mas uma centelha de esperança brilhava. Maria percebeu que já não eram apenas ela e Dona Eulália, toda a comunidade estava pronta para lutar. O plano estava feito, uma reunião na praça no dia seguinte, um ato simbólico de resistência. Como um flash, Maria se lembrou de uma ocasião em que todos se uniram para levantar uma campanha que salvaria a fonte da cidade. Aquele espírito estava renascendo e isso lhe dava forças. Enquanto discutiam estratégias, um silêncio repentino caiu quando percebendo que uma figura familiar se aproximava. Era Clara, sua colega de escola desde a infância, uma pessoa que havia se afastado nos últimos anos. O olhar dela estava carregado de emoções, mas Maria não pôde deixar de sentir uma pitada de desconfiança. Clara sempre foi ambiciosa e a ideia de dinheiro poderia seduzi-la. Eu ouvi sobre o que está acontecendo. Clara começou, mas a voz dela tremia.
Maria não sabia se a conhecia mais. Quero ajudar. Maria avaliou, as sombras da incerteza cruzando seu olhar. Mas a urgência do momento não permitia julgamentos. Em um gesto de confiança, aceitei a ajuda de Clara, mesmo sem entender completamente suas intenções. Enquanto a chuva cessava do lado de fora, o plano começou a tomar forma. Um cartaz gigante estava sendo feito, palavras de luta e esperança pintadas com garra e determinação. Ali, Maria sentia a força da comunidade crescendo. Mas ela não conseguia afastar a sensação de que uma traição estava prestes a emergir. Amanhã seria um dia decisivo e, mesmo com tanto apoio, uma pergunta martelava em sua mente. Clara estava ali para ajudar ou para sabotar? E assim, Maria adormeceu em meio à tempestade de dúvidas e esperanças, consciente de que a verdadeira luta pela lanchonete e por tudo o que significava estava apenas começando. O amanhã poderia trazer tanto a união quanto o caos, e o que quer que acontecesse, ela estava disposta a encarar. Maria acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. O céu, que antes refletia sua inquietação, agora estava claro, mas a sensação de tempestade interna não havia se dissipado. O dia da reunião chegou, e com ele a esperança e a ansiedade dançavam dentro dela como ventos impetuosos. Depois de se arrumar, Maria desceu as escadas, o coração batendo forte. No caminho para a praça, a cidade parecia diferente. As pessoas, que antes passavam apressadas, agora tinham olhares de cumplicidade e determinação. Ao chegar, encontrou um grupo já se formando. Seu Jorge estava organizando a multidão, animado, com sua voz forte e vibrante. Vamos mostrar na prática o quanto essa lanchonete significa para nós, ele dizia, gesticulando. Maria respirou fundo, sentindo-se pequena diante da grandeza daquele momento. A união esmagadora da comunidade era reconfortante, mas em uma esquina da praça, Clara a observava com uma expressão indecifrável. Oi, Maria, Clara disse se aproximando. Precisamos conversar. O tom dela transpirava seriedade e, por um instante, a desconfiança que Maria nutria se intensificou. Mas o compromisso que tinha com a lanchonete e a comunidade prevaleceu. Claro, mas agora não é hora. Precisamos nos concentrar no plano, Maria respondeu, sem esconder a tensão na voz. Cerca de 50 pessoas se reuniram. Dona Fátima, seu Jorge e outros familiares de Maria estavam lá, todos em um só espírito. Um cartaz gigante colorido foi colocado em frente à lanchonete. A lanchonete é nossa. Ele era uma declaração de amor e resistência. Maria sentiu um nó na garganta, misturado com uma emoção poderosa. A reunião começou. Maria tomou a palavra, as mãos trêmulas, mas a voz firme. Estamos aqui hoje por causa da lanchonete, que não é apenas um negócio, mas a alma da nossa comunidade. Seu olhar varreu o rosto de cada pessoa presente, capturando expressões de apoio e esperança. Precisamos lutar, mas acima de tudo, precisamos ser um só coração. As palavras de Maria ecoaram como um chamado. A multidão gritou em apoio, batendo palmas e ergueram as vozes, criando uma onda de energia contagiante. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, Maria não podia ignorar a presença de Clara em sua mente. Depois de algumas intervenções de parceiros e amigos, Clara pediu a vez. Seu olhar era intenso e carregado de palavras não ditas. Eu sei que nossa relação não tem sido das melhores, mas eu posso ajudar, tenho contatos que podem nos beneficiar. Ela olhou diretamente nos olhos de Maria, que sentiu o peso daquelas palavras. O que ela queria dizer? Era sincera ou apenas buscando uma brecha em meio à luta? Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas pareciam ansiosas, outras desconfiadas. É verdade que você já se afastou de tudo isso, Clara? Questionou Dona Fátima com preocupação. Maria sentia um conflito se formando dentro dela. Deveria confiar em Clara e seus contatos? Ou seria mais sábio ter cautela e desconfiar das intenções dela? Aquela era uma decisão que poderia mudar tudo. O futuro da lanchonete e da comunidade estava nas suas mãos. Precisamos de união, e se você realmente quer nos ajudar, precisa mostrar que está aqui de coração, respondeu Maria, permitindo que suas emoções se manifestassem. Clara assentiu, seus olhos brilhando com determinação.
As palavras ditas, no entanto, não pareceram assegurar a multidão, e Maria percebeu que a insegurança pairava sobre todos eles, como uma névoa densa e opressora. À medida que a tensão aumentava, um grupo de pessoas se aproximou da praça. Eram homens de terno com olhares sérios e decididos. Maria sentiu um frio na espinha. Estariam ali para encerrar os planos dela? O que eles queriam? O dia ainda não tinha terminado. E assim, com o coração pulsando e a incerteza à espreita, ela se preparou para o que poderia ser o momento decisivo da luta. Ela sabia que qualquer deslize poderia levar tudo à ruína. O que aqueles homens trariam para sua comunidade? A resposta estava prestes a ser revelada. Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que tomava conta dela. O grupo de homens de terno se aproximava, seus rostos sérios e decididos. O clima de festa da reunião começava a se dissipar, e os olhares confusos se tornavam nervosos. Era como se a esperança fosse devorada por uma sombra. Quem são eles? Sussurrou Dona Fátima, uma preocupação nítida em sua voz. Devem ser os investidores que estão interessados em fechar a nossa lanchonete, respondeu Maria, os dentes mordendo o lábio. O seu coração batia descompassado, não queria que o sonho da comunidade fosse esmagado assim. Os homens pararam diante do cartaz colorido, que agora parecia mais como um alvo em vez de uma declaração de amor. Um deles, o mais alto, com um olhar frio e indiferença, limpou a garganta. Estamos aqui em nome da empresa que pretende comprar este imóvel. A proposta dela é irrecusável e, além disso, o que vocês buscam é apenas... Um desperdício de tempo, disse ele, a voz profunda como um trovão. Uma onda de murmúrio se espalhou pelo grupo. O que nós faremos? Questionou um rapaz, com os olhos arregalados de desespero. Maria sentiu a pressão imensa de um universo inteiro caindo sobre seus ombros. Sem hesitar, ela se posicionou à frente, encarando os homens de terno. O que você chama de desperdício de tempo é a nossa vida, nosso lar. Não deixaremos que isso aconteça. Sua voz soou mais forte do que sentia, como um grito de resistência contra a tempestade que se aproximava. Os homens se entreolharam, surpresos com a ousasia da jovem, mas a segurança que irradiava Maria era contagiante. A multidão começou a se unir atrás dela, formando uma barreira de esperança e determinação. Essa lanchonete é o coração da nossa comunidade. Não somos apenas um grupo de clientes, somos uma família, gritou seu Jorge, fazendo com que a energia aumentasse. Maria viu o orgulho nos olhos dele, e isso a fortaleceu. Nesse instante, enquanto todos olhavam para os homens de terno, Clara se adiantou, quebrando o silêncio. Se você acredita que comprar este lugar é a solução, está muito enganado. Nós não estamos aqui só para servir café e bolos, estamos aqui para construir um lar. A intensidade de suas palavras fez com que um calor despertasse entre as pessoas, que agora sentiam o poder da união. O homem mais alto estreitou os olhos, visivelmente irritado com a resistência. Vocês estão apenas atrasando o inevitável. O prazo para vendas termina em 2 semanas. Então, se não aceitarem a oferta, a lanchonete será fechada de qualquer maneira. Um gelo percorreu a coluna de Maria. O tempo estava se esgotando. Ela sentia que a situação estava em suas mãos, mas a dúvida persistia. Seria possível reverter essa situação? O que fizeram com a sua comunidade em 2 dias poderia ser desfeito em um instante, e sabia que era sua missão lutar. Precisamos de um plano, algo inesperado, que eles não vejam chegar, murmurou Clara, agora parecendo genuína, como se a luta pela lanchonete estivesse a unindo a Maria de uma forma nova. Maria olhou para a multidão. Eles tinham força e união, e uma ideia começou a brotar em sua mente. Vamos fazer barulho, mostrar a todos que estamos juntos. Precisamos de um evento, algo que atraia a atenção. Uma grande comemoração na lanchonete, um verdadeiro festival da nossa cultura. Os rostos começaram a brilhar de esperança novamente. O tom da voz de Maria crescia em entusiasmo, e até mesmo o medo era refutado pela ideia de fazer algo grandioso. Sim, um festival! As pessoas vão ouvir a nossa voz, gritou Dona Fátima, pegando a empolgação. 2 homens, ainda hesitantes, se afastaram,
Mas Maria não podia recuar. Agora que a ideia tinha sido lançada, todo um plano estava em formação, mas o tempo estava cada vez mais curto. As palavras dele ecoaram em sua cabeça. 2 semanas. O que mais poderia acontecer até lá? Com o Coração acelerado, Maria olhou para Clara, que mantinha um olhar fixo na multidão. Talvez houvesse uma chance, mas a dúvida ainda pairava no ar. Será que conseguiriam reunir apoio suficiente a tempo? E a confiança que Maria começava a ter na nova aliança seria válida ou um mero deslize perigosamente otimista? O futuro da lanchonete dependia da próxima ação. As palavras de Maria ecoavam em sua mente como um mantra, enquanto sua determinação crescia a cada instante. As pessoas começaram a se dispersar, algumas saindo em direção a seus lares, carregando a esperança renovada, outras, os olhares ainda fixos nos homens de terno. Clara permaneceu ao lado de Maria e o entusiasmo logo se espalhou como um fogo. Nós precisamos de música, dança, comidas típicas, de tudo que represente nossa cultura, sugeriu Clara, os olhos brilhando com a possibilidade. Maria fez uma lista mental das coisas que precisariam: barracas, artistas locais, voluntários. Muita coisa ainda precisava ser organizada, mas havia um calor no ar, um sentimento de que poderiam fazer algo real. Vamos chamar os vizinhos e as escolas, os grupos da comunidade, vamos espalhar a palavra, exclamou Maria, um sorriso radiante no rosto. A energia era palpável. A noite não era mais apenas sobre uma lanchonete, era uma luta por pertencimento. A lanchonete era um símbolo de tudo que eles eram, de suas histórias e, principalmente, de seu futuro juntos. Dona Fátima, com o coração pulsando, puxou o grupo que estava ao redor. Todos estão convidados, vamos fazer um bolo gigante, canjica, açaí e todos trarão seus pratos favoritos. Desta vez, seremos todos um só. Uma onda de sorrisos e acenos confirmou a ideia. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma realidade palpável. As pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos, trocando ideias, fazendo planos e assumindo diferentes tarefas. A energia aumentava. Os homens de terno, ainda em sua posição distante, observaram a transformação da desolação em uma celebração de luta e potência. Maria notou o olhar irônico de um deles e sentiu que sua declaração de resistência estava começando a causar impacto. Precisamos compartilhar isso nas redes sociais. Vamos criar um evento online, sugeriu um adolescente com um celular na mão. Maria assentiu. Precisavam fazer barulho e a tecnologia poderia ser uma aliada poderosa. As horas foram passando e a noite foi tomando um novo formato. As famílias começaram a se dispersar, cada uma levando consigo uma ideia a mais, uma contribuição que poderia fazer diferença. Contudo, uma dúvida persistia no fundo da mente de Maria. Poderiam fazer o festival a tempo? E se na data os investidores tivessem garantido a compra? A tensão era grande, mas a união parecia ser a resposta. Maria parou no meio do caminho e convocou a todos. Olhem ao redor, precisamos de cada um de vocês. Esse festival não é apenas para nós, é uma mensagem, nossos sonhos, nossas histórias, tudo que temos em comum. Se cada um trouxer um amigo, poderemos mostrar nossa força. Os rostos naquela multidão começavam a transparecer algo mais profundo, algo que Maria sabia que não era um mero evento, era a chance de reescrever sua história coletiva. A música, a dança, tudo integraria uma celebração do que eram e do que desejavam ser. No entanto, com o passar da noite, um som distante de sirenes cortou o ar. Maria fez uma pausa, partes de seu coração se apertando. O que poderia ser? Ela olhou ao redor em busca de respostas. Seria a polícia? Ou algo pior? Os rostos que antes estavam iluminados começaram a se encher de preocupação. A comoção rapidamente apagou a festividade. Maria se aproximou de Clara, as mãos trêmulas. E se eles vierem? E se tentarem impedir o que estamos fazendo? Não podemos desistir agora. Acreditamos nisso e devemos seguir em frente. O festival é a nossa última chance, retorquiu Clara, sua voz firme, mas notoriamente apreensiva. Então, todos se calaram por um momento, absorvendo o som da sirene que se aproximava, refletindo em seus corações a dúvida e o medo.
Precisamos agir rápido, concluiu Maria, determinada a não deixar o medo dominar. O futuro da lanchonete parecia ainda mais nebuloso naquela noite tensa. Enquanto o barulho ecoava cada vez mais perto, a comunidade se preparava, sabendo que uma tempestade não seria apenas a que vieram a enfrentar, mas a que os aguardava ao amanhecer. Maria sentiu seu coração disparar quando as sirenes ficaram mais próximas. O ar gelado da noite parecia ter mudado de temperatura, carregando uma sensação pesada de incerteza. As pessoas ao seu redor trocaram olhares. A esperança que antes iluminava o rosto de cada um agora estava afogada em preocupação. "Vamos fazer barulho!" gritou um homem idoso, tentando quebrar o silêncio constrangedor. "Se eles querem vir aqui, é melhor que escutem o que temos a dizer." Logo, palavras de apoio começaram a ecoar pela multidão. "A nossa cultura não tem preço!" rugiu uma mulher com a bandeira da comunidade em mãos. Maria sentiu um calor se espalhar pelo peito. A transformação estava se concretizando. O medo estava se transformando em coragem. Clara se virou para Maria. "Precisamos transmitir essa energia. Vamos começar a cantar. A música sempre nos uniu." Com um aceno de cabeça, Maria deu o sinal. E logo, grupos começaram a levantar vozes em canções típicas, melodias que falavam de luta e resistência. As crianças correram para junto delas, e até Dona Fátima, de braços abertos, começou a dançar, fazendo todos se unirem a ela. A energia da música reverberava pelas ruas, fazendo vibrar os corações de quem olhava. O som das sirenes parecia distante agora, ofuscado pela força da coletividade. A luz do farol da viatura cruzava com a dança e a música, como se buscasse um lugar dentro daquela celebração frenética. Maria olhou para o céu, uma nuvem de estrelas brilhando como testemunhas de sua luta. Era incrível como tinham conseguido transformar uma noite de medo em um momento de união. Cada riso, cada passo, cada nota musical. Era um ato de resistência, mas no fundo do coração de Maria, uma sombra permanecia. E se os homens de terno já tivessem tomado a decisão? O festival poderia ser em vão? "Olhem!" Uma mulher gritou. Todos se viraram. 2 homens de terno se aproximavam devagar, mas não sozinhos. Atrás deles, outros moradores estavam se aproximando, quase como se unissem à cena. O olhar dos homens era desconfiado, mas havia também um fio de curiosidade. "Maria!" Clara puxou a mão dela. "O que devemos fazer agora?" Respirando fundo, Maria enfrentou o medo e uma nova ideia surgiu. E se eles pudessem converter a hostilidade em diálogo? Precisamos mostrar a eles quem somos. Eles têm que entender que isso significa tudo para nós. Avançando em direção aos homens, Maria se sentiu exposta, mas determinada. "Estamos aqui para celebrar nossas histórias. Não é apenas a lanchonete, é nossa vida", disse ela, a voz firme, mas cheia de emoção. A multidão, como um eco silencioso, esperava ansiosamente sua decisão. Os homens pararam, suas expressões perplexas refletindo um dilema. Uma mulher na multidão, segurando a bandeira da comunidade, gritou: "Se vocês querem saber o que somos, venham e vejam. Essa festa não é só nossa, é de todos." A comunidade aplaudiu, e cada batida em suas palmas reverberava como uma janela para suas emoções. Mas um dos homens, o que tinha o olhar mais duro, apenas cruzou os braços. E se a decisão já estivesse tomada, o que isso mudaria? A pergunta pairou no ar como um desafio. Maria sentiu um nó na barriga. Agora, mais do que nunca, sua voz precisava ser ouvida, e toda a comunidade ao redor precisava acreditar no que podiam construir juntos. Então, que tal dar uma chance a essa comunidade? Venham no dia do festival e vejam, de verdade. Se não for como esperamos, qualquer um pode ir embora, sem ressentimentos. O olhar do homem de terno, antes indiferente, agora relampejava com um misto de curiosidade e desconfiança. O que aconteceria? Teriam coragem de ir ao festival? E se a resposta não fosse a que todos esperavam? Com o coração acelerado, Maria se preparava para o que poderia ser o maior desafio de sua vida. O amanhã prometia ser tanto uma celebração quanto uma batalha, e a decisão da comunidade poderia mudar tudo. Ao final da noite, a sirene foi silenciada.
A quantidade de vozes, de dança e união, mais uma vez trouxe o calor de volta. Mas Maria ainda não sabia se essa união seria suficiente para superar o que estava por vir. O dia do festival chegou, e a praça pulsava com vida. A decoração estava esplêndida, com balões coloridos e bandeirinhas que dançavam ao vento, enquanto o aroma de comida caseira invadia o ar. Maria, com o coração acelerado, olhava ao redor. Centenas de pessoas se reuniram, vindas de todos os cantos da cidade, mostrando que a união pela lanchonete era algo mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse surgir. Dona Eulália estava à frente, rodeada por crianças que balançavam bandeiras e entoavam canções do passado. Seu sorriso irradiava felicidade, uma luz que parecia rejuvenescer a cada lembrança que compartilhava com os mais jovens. Maria se sentia transbordante de amor e esperança, mas o nervosismo ainda a acompanhava. As vozes da comunidade se uniam em um só canto, estavam ali para se celebrar, e os homens de terno, visitantes involuntários, assistiam à certeza daquele amor. Entre as atividades, Maria avistou Clara montando uma barraca com bolos e doces. A tensão que havia permeado a presença dela agora parecia dissipada. Clara, finalmente integrada ao grupo, havia trazido amigos e familiares, reforçando a rede de apoio necessária. Maria se lembrou do quanto desconfiara dela no começo, mas agora a sintonia entre as duas era palpável. As desconfianças estavam superadas. Ali, todas lutavam pelo mesmo sonho. À medida que o sol começava a se pôr, um grupo de músicos começou a tocar, fazendo todos se levantarem e dançarem. A energia era contagiante, e Maria se sentiu parte integrante daquilo tudo. O festival era uma verdadeira reivindicação por identidade, e a lanchonete, a alma daquele lugar. De repente, olhares reconheceram os homens de terno se aproximando. Um deles, o mais alto e que havia falado duramente antes, tinha uma expressão diferente. Ele parecia mais interessado, e por um instante, Maria sentiu um frio na barriga. O que eles estariam pensando agora? Com coragem, Maria fez um sinal para que os músicos parassem, e a música silenciou. Todos os olhares se voltaram para ela. Senhoras e senhores, hoje estamos aqui por um motivo maior. Não apenas para desfrutar da comida e da dança, mas para afirmar que este lugar é parte de nós. Esta lanchonete resguarda as histórias dos nossos ancestrais e não devemos deixar que isso seja apagado. Uma onda de aplausos surgiu, juntamente com gritos encorajadores. Maria sentiu a energia vibrante da multidão, e isso poderia ser a chave para alcançar aqueles homens. O homem de terno olhou para os outros ao seu redor, um leve esboço de dúvida em seu olhar. Ele parecia relutante, mas não afastava o olhar de Maria. Por que isso é tão importante para vocês? Ele questionou, e sua voz não era mais o troar de trovão que Maria ouvira antes. Havia curiosidade. Ela respirou fundo e respondeu, porque aqui não lutamos apenas por um negócio, lutamos por cada história, cada risada e cada sonho. Esta lanchonete representa o que somos e queremos que ela continue a ser esse lar, esse ponto de encontro onde todos são bem-vindos. O homem fez uma pausa, absorvendo cada palavra que saía da boca de Maria. Esse era o momento que tinham aguardado. A multidão, unida, reforçava a mensagem. As vozes ecoavam em todos os cantos da praça. Clara se aproximou de Maria e sussurrou. Se eles estão dispostos a ouvir, talvez ainda tenhamos uma chance. Temos que mostrar a eles que somos a verdadeira força desta cidade, retrucou Maria, sentindo a adrenalina subir. Os homens se olharam, os semblantes refletindo a luta interna. Maria notou a expressão de hesitação do homem alto novamente. Era agora ou jamais. Vamos fazer um convite, disse ela rápida. Venham até aqui neste festival. Não só como investidores, mas como parte da nossa comunidade. Queremos abrir as portas dessa lanchonete e apresentar a vocês o que realmente representa. Os olhos do homem revelaram um lampejo de fragilidade e curiosidade. Um dos seus colegas parecia impaciente, mas o líder hesitou. E se eu não gostar do que eu ver? A multidão se levantou, em uníssono. Você vai gostar! Finalmente, o homem alto tomou coragem e deu um passo à frente. Está certo, aceitamos o convite. Vamos conhecer o que esta lanchonete realmente significa. O clima mudou totalmente.
Maria sentiu uma onda de alívio e alegria correr pela praça. Aquilo era um grande passo. O evento tomou novos rumos e a música retornou. Todos inspirados pela ideia de levar a história de sua luta não só ao coração da lanchonete, mas também a eles mesmos. O festival se desenrolou em um ritmo contagiante, com dança, risos e alegria. Maria sentia que poderia tocar a essência daquela luta e que, além de tudo, havia conquistado um espaço seguro para a história de sua família e sua comunidade. Cada sorriso, cada abraço, cada lágrima de alegria que escorria pela face porque estavam juntos mostrava que eles eram mais fortes. Os homens de terno estavam agora integrados às conversas, não como opositores, mas como visitantes em um mundo novo que Maria ajudara a criar. Ao final da noite, enquanto a lua brilhava no céu, Maria percebeu que a luta que começou em meio a ventos tempestuosos havia sido transformada em um canto de vitória. A lanchonete não seria só dela ou da sua família. Agora era um símbolo vibrante da força coletiva que poderia se erguer contra qualquer tempestuoso desafio, fortalecendo laços, preservando histórias e construindo futuros juntos. Ao olhar o horizonte sob a luz da lua, Maria sentiu que havia encontrado o que realmente importava: a força da comunidade e a continuidade da tradição, onde cada prazer e dor eram compartilhados, e cada conquista reforçava o laço que os unia. E ali ela soube que nunca estaria sozinha nessa luta. Então, como um desejo confidencial, seu coração sussurrou: estamos juntos, para sempre. E essa era a verdadeira vitória. Agora chegou a hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final, afinal, sua voz conta. E você não pode esquecer: compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.